Olá, gente linda, tudo bem? Bora crochetar a base dos sonhos? Nós vamos produzir uma base de 30 centímetros. Eu vou mostrar para você como eu faço os pontos, os aumentos nas carreiras, para a base ficar certinha, perfeita, para a produção de um cesto lindo e maravilhoso. Vamos lá? Bora começar? Vamos iniciar a nossa base fazendo o anel mágico, que eu já ensinei em um outro vídeo bem detalhadamente como fazê-lo. Vamos colocar 6 pontos baixos neste anel mágico, tá? Vamos fechar aqui e fazer 6 pontos baixos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, tentando fazê-los do mesmo tamanho e cuidado para não apertá-los. 5, 6. Vamos fechar o anel puxando o fio que sobrou lá do início, arrumando e acertando os pontos para ficar bem certinho. Vamos finalizar a carreira arrematando com essa alça que ficou do último ponto, jogando lá para trás do primeiro ponto. Acerto aqui direitinho. Vamos puxar um pouquinho para deixar na largura da agulha, tá? Agora eu vou introduzir a agulha por baixo da alcinha que ficou aparecendo aqui e vou sair no meio do ponto lá atrás. Aqui vamos fazer pontos baixos centrados. Então, temos que observar sempre a agulha saindo no meio do ponto. Vou jogar a alcinha aqui por cima da agulha. Pode puxar para acertar um pouquinho. E vamos iniciar a próxima carreira. Vamos fechar aqui. E a nossa próxima carreira será uma carreira de aumentos. Nós vamos fazer em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos centrados. Então, nós vamos ter aumentos em toda essa carreira. Vamos pegar no meio do ponto, aqui, tá? Ponto baixo centrado. Não pegamos nessas alcinhas de cima. E vamos iniciar. Saindo no meio do ponto, lá atrás. Dou a laçada no fio. Temos um ponto. E outro ponto neste mesmo ponto de base. Temos um aumento. Tá vendo? Fizemos 2 pontos baixos centrados no mesmo ponto de base, no meio do ponto, pegando no meio do ponto. Vamos para o próximo, pegando no meio do ponto, fazer mais 2 pontos baixos no mesmo ponto, ou seja, mais um aumento. Um ponto. E outro ponto. Temos mais um aumento. E vamos seguir até o final da carreira, fazendo 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e teremos uma carreira de aumentos. Vou acelerar um pouquinho. Já deixei explicadinho em um outro vídeo como fazer esse início da base redonda, tá? Quem quiser assistir para entender melhor. Agora, vamos finalizar esta carreira colocando um ponto junto com este primeiro ponto quando nós fechamos a carreira anterior. Tá joia? Então, nós vamos fazer mais um ponto aqui para também ficar um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto de base. Tá joia? E finalizamos
com 14 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos fechar aqui a carreira, puxando a alça do último ponto lá para trás do primeiro ponto. Vamos puxar um pouquinho para acertar, deixar a alcinha na largura da agulha. Vamos introduzir a agulha neste ponto aqui por baixo desse pedaço da alcinha que ficou aparecendo e vamos sair no meio do ponto lá atrás. Passo a alcinha pela agulha, puxo um pouquinho para acertar, laço o fio e jogo para frente. O fio, a sobra lá do início do anel mágico, nós vamos colocar para frente e vamos fechar aqui. Esse fio vai sendo escondido ao longo da carreira. Então, a nossa próxima carreira será de um ponto baixo no ponto de base e no próximo 2 pontos baixos. Então, nós vamos fazer um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, um ponto e um aumento até o final da carreira. Vamos iniciar. Então, aqui eu faço um ponto e no próximo eu faço 2 pontos no mesmo ponto de base. E assim temos um ponto e um aumento. Vamos puxar um pouquinho o fio que estamos escondendo e vamos continuar. No próximo ponto, um ponto e no próximo o aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou adiantar a minha carreira aqui e volto para finalizarmos. Prontinho, e vamos finalizar esta carreira colocando também mais um ponto aqui neste ponto de base, junto com este ponto que nós fizemos quando finalizamos a carreira anterior para iniciar esta carreira. Então, vamos colocar mais um ponto aqui. E assim, ficamos com 21 pontos nesta carreira. E até aqui, temos uma base de aproximadamente 10 centímetros, que é a base que eu ensinei lá na semana do meu primeiro cestinho perfeito, em vídeos separados, um passo a passo bem detalhado, para quem quiser dar uma olhada, assistir, para entender melhor, corre lá e assiste, tá joia? A partir daqui, nós vamos dar continuidade às próximas carreiras para chegarmos a uma base de aproximadamente 30 centímetros. Vamos continuar? Bora? Vamos fechar a carreira jogando a alça do último ponto para trás do primeiro. Acertar aqui na largura da agulha. Vamos passar a agulha neste ponto aqui, saindo lá no meio, ó. Observe sempre o meio do ponto. Passo a alcinha na agulha. Se tiver frouxo, puxo um pouquinho para acertar. E vamos iniciar a próxima carreira. Fecho aqui. E nesta próxima carreira, nós vamos iniciar com o aumento, tá? 2 pontos neste mesmo ponto de base. E em seguida, vamos fazer um ponto no ponto de base e um ponto no ponto de base. Ou seja, nós vamos fazer um aumento e 2 pontos. Um aumento e 2 pontos, até o final da carreira. Tá joia? Vamos lá. Então, eu faço 2 pontos neste primeiro ponto de base.
Ó, temos o aumento. Em seguida, nós vamos fazer um ponto nesse ponto de base. E um ponto no próximo ponto de base. Então, nós temos o aumento e 2 pontos. E assim nós vamos seguir. 2 pontos nesse ponto de base. Que é o aumento. E 2 pontos, um em cada ponto de base. Vamos lá. O aumento aqui. 2 pontos no mesmo ponto de base. E 2 pontos, um em cada ponto de base. Vou seguindo aqui com a minha carreira, fazendo um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento e 2 pontos baixos. Até o final da carreira e volto para finalizarmos. Aqui está, e nessa carreira nós não vamos finalizar colocando mais um ponto nesse ponto de base aqui, junto com aquele primeiro ponto que nós fechamos ao finalizar a carreira anterior. Nós iniciamos com aumento, com 2 pontos no mesmo ponto de base, então nós finalizamos com 2 pontos, um em cada ponto de base. Tá joia? Aqui nós vamos fechar a carreira, jogando a alça lá para trás do primeiro ponto. Vamos puxar aqui, deixar na largura da agulha, introduzir a agulha no meio deste primeiro ponto aqui, saindo no meio lá atrás, coloca a alcinha na agulha, laço o fio, jogo pra frente e fecho aqui. E assim, essa carreira terminou com 28 pontos baixos, tá? 28 pontos baixos no total dessa carreira. E vamos iniciar a próxima. Vamos fazer então, nesta próxima carreira, 3 pontos, um em cada ponto de base. Vamos fazer 3 pontos baixos e no próximo nós vamos fazer o aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. E vamos seguir 3 pontos e um aumento. 3 pontos e o aumento, até o final da carreira. Nós vamos fazer as carreiras evitando colocar aumento em cima de aumento, que assim a base fica mais certinha e mais redondinha. Vamos iniciar. Um ponto aqui nesse primeiro ponto de base. Um ponto no próximo ponto de base. Mais um ponto no próximo ponto de base. Fizemos 3 pontos baixos centrados. 1, 2, 3. E nesse próximo, nós vamos colocar 2 pontos no mesmo ponto de base, fazendo o aumento. Faço um ponto e mais um ponto nesse mesmo ponto de base. E assim temos 3 pontos baixos e um aumento. E vamos seguir por toda a carreira. 1,
2, 3 e o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Vamos continuar. Vou acelerar um pouco a minha aqui e volto para finalizarmos esta carreira de 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. E essa carreira nós vamos finalizar colocando um ponto baixo neste ponto de base aqui, junto com este ponto que nós fechamos lá no início da carreira, após finalizar a carreira anterior. Então, nós vamos fazer um aumento aqui. Vamos fazer mais um ponto neste ponto de base aqui. Finalizando, então, essa carreira com 35 pontos baixos centrados. E vamos fechar a carreira, passando a alça para trás do primeiro ponto. Introduzir a agulha no meio do primeiro ponto aqui. Passo a alcinha na agulha, dou a laçada no fio e fecho aqui. E nessa próxima carreira, nós vamos iniciar com 2 pontos baixos, tá? Um ponto em cada ponto de base. E nesse próximo ponto, nós vamos fazer o aumento. Então, nós vamos fazer um ponto, 2 pontos e o aumento. E a partir daqui, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, aumento. 1, 2, 3, 4, aumento, até o final da carreira. Então, nós vamos iniciar somente aqui no início 2 pontos baixos e o aumento, e daqui pra frente, 4 pontos baixos e aumento até o final. Vamos ver? Olha, um ponto baixo aqui. Um ponto baixo aqui. E no próximo, o aumento. Então, nós temos aqui no início 2 pontos baixos e o aumento, tá? E a partir daqui, nós vamos fazer 4 pontos baixos e o aumento. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, e aqui 2 pontos neste mesmo ponto de base, fazendo o aumento. Lembre de sempre ajeitar a peça, vai arrumando os pontos,
puxando um pouquinho, tá vendo? Acertando. Para deixar a peça bem certinha, bem redondinha. E bora continuar. 4 pontos baixos e o aumento. 1, 2, 3, ó. Lembrando sempre de deixar as alcinhas da mesma altura, para o ponto ficar certinho, do mesmo tamanho. 4 pontos baixos. E agora, o aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. E daqui, vou seguir com a minha carreira, para adiantar um pouco. E volto para finalizarmos mais uma carreira. Voltei com a carreira prontinha e para finalizar, não vamos fazer mais um ponto neste ponto de base, tá? Então, vamos puxar a alcinha do último ponto e jogar para trás do primeiro ponto, fechando aqui direitinho. Vamos puxar para deixar na largura da agulha, introduzir a agulha no meio do primeiro ponto, saindo lá atrás no meio. Vamos passar a alcinha na agulha, acertar, dar a laçada, levar para frente e iniciar a próxima carreira. Essa carreira ficou com 42 pontos baixos centrados, tá? A próxima carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos e o aumento, tá? 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, um ponto em cada ponto de base e um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Vamos fazer assim até o final, 5 pontos baixos e o aumento. Vamos iniciar a carreira. 1, 2, 3, 4, 5 e no próximo o aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. 1, 2 no mesmo ponto de base. E temos 5 pontos baixos e o aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e o aumento. E nós vamos seguir até o final. 5 pontos baixos e aumento, 5 pontos baixos e aumento, até terminar a carreira. Tá? Vou fazer aqui e já volto para terminarmos. Olha que linda que está ficando a base, toda certinha, redondinha. E para finalizar a carreira, nós vamos colocar mais um ponto neste ponto de base aqui, junto com aquele primeiro ponto do fechamento. Vamos lá. E teremos o aumento aqui para finalizar. A carreira ficou com 49 pontos centrados. Vamos fechar jogando a alça do último ponto lá para trás do primeiro. Puxar para deixar na largura da agulha. Introduzir a agulha no meio desse primeiro ponto aqui. Tá vendo? Sempre vai passar por baixo da alcinha que fica aparecendo aqui. E vamos sair
no meio do ponto lá atrás. Sempre observe se tá saindo no meio do ponto. Jogamos a alcinha na agulha, puxa um pouquinho a laçada para jogar lá pra frente. Vamos fechar e iniciar a nossa próxima carreira. Esta carreira nós vamos iniciar com aumento. Vamos colocar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e iniciarmos a carreira com aumento. Agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos seguir nossa carreira desta forma: o aumento e 6 pontos baixos. Agora nós vamos fazer o aumento, depois nós vamos fazer 6 pontos baixos, o aumento e 6 pontos baixos até chegar no final da carreira. Vamos seguir. Aumento aqui. 2 pontos no mesmo ponto de base. E 6 pontos baixos, um ponto em cada ponto de base. Vou acelerar aqui a minha carreira. E bora finalizar a carreira com os últimos pontos baixos centrados. 2, 3, 4, 5. Nós finalizamos então aqui com 5 pontos baixos centrados, 1, 2, 3, 4, 5. E com este daqui, que é o primeiro lá do fechamento da carreira anterior, nós teremos 6 pontos baixos centrados. Então, nós vamos fazer 5, mas vamos finalizar a carreira com 6 pontos baixos centrados após o aumento, tá? Nós iniciamos com o aumento aqui e estamos finalizando com 6 pontos baixos centrados. Não vamos colocar um ponto aqui para fazer o aumento. Vamos fechar a carreira jogando a alça do último ponto lá para trás do primeiro ponto. Introduzir a agulha no meio do ponto. Vamos colocar a alcinha na agulha para fecharmos e iniciarmos a próxima carreira. E temos, no total dessa carreira, 56 pontos baixos centrados. A próxima carreira, nós vamos fazer 7 pontos baixos, um em cada ponto de base, e um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base.
Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o aumento até o final da carreira. Vamos iniciar. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 7 pontos. E agora vamos fazer o aumento. Eu vou continuar aqui, vou seguir com a minha carreira. E vamos finalizar a carreira de 7 pontos baixos centrados e o aumento. Até aqui eu já fiz 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou finalizar com você fazendo o 7º ponto, neste ponto aqui de base. E aqui, neste último ponto de base, nós vamos fazer o aumento. Então, nós vamos finalizar fazendo o aumento neste último ponto de base. Ou seja, não vamos precisar colocar um ponto junto com o primeiro ponto, que é aquele que a gente faz no fechamento da carreira anterior, que o aumento nós já fizemos aqui. Então, agora nós vamos só fechar a carreira jogando a alça do último ponto para trás do primeiro ponto. Vamos introduzir a agulha e iniciar a próxima carreira. Essa carreira ficou com 63 pontos baixos centrados. Não esqueçam de apoiar a base em uma mesa, em um local firme, para acertá-la, deixando-a cada vez mais certinha e redondinha. Tá? Vamos puxando um pouquinho assim, ó. Arrumando os pontos, que ela vai ficando redondinha e certinha. Olha só que linda. E vamos iniciar a nossa próxima e última carreira. Até aqui, nós já temos uma base de aproximadamente 27 centímetros. Então, nós vamos fazer a próxima e última para chegar a aproximadamente 30 centímetros. Bora? Fechadinho. Vamos iniciar. Nessa última carreira, nós vamos iniciar fazendo 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e um aumento. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 e no próximo ponto o aumento. Agora, nós vamos seguir fazendo 6 pontos baixos e o aumento. Nós fizemos aqui no início 4 pontos baixos e o aumento. Agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos e o aumento.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e agora um aumento nesse próximo ponto de base. Vamos acertando um pouquinho, ó, sempre dando uma puxadinha nos pontos para arredondar a base. E agora nós vamos fazer 7 pontos baixos e o aumento, tá? Então, nós fizemos 4, 1, 2, 3, 4, aumento. Depois, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento. Agora, nós vamos fazer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aumento. Dois, três, quatro, cinco, tá? 6, 7. E vamos colocar nesse próximo ponto de base o aumento, certo? E ficou assim por enquanto. 1, 2, 3, 4, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento. A partir daqui, nós vamos seguir até o final da base, fazendo 8 pontos baixos e o aumento, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aumento. Até o final da base. 8 pontos baixos, centrados e um aumento. Tá joia? Vou fazer aqui e volto para finalizarmos. 8 pontos baixos e o aumento. Terminando aqui o meu último aumento. E até aqui ficou assim a última carreira, tá? 8 pontos baixos e o aumento. Agora, nós temos esses 3 pontos de base aqui, que nós vamos colocar 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, para finalizar esta carreira. Não vamos colocar um ponto junto com este aqui para fazer mais um aumento, tá? Nós vamos finalizar só com os 3 pontos baixos aqui. E depois, somando com esses daqui que nós fizemos no início, nós teremos 8 pontos baixos centrados, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim terminamos a nossa carreira. 1, 2, 3.
Aqui está. Vamos fechar a carreira. E temos aqui a nossa base. Linda, maravilhosa. Sempre coloca em uma base fixa, né? Uma mesa, uma bancada, para arrumar a base. Esse é um grande segredo para a nossa base ficar mais certinho, mais redondinho, viu? Agora, para fechar a nossa base, nós vamos cortar o fio aqui. Puxar. Vamos passar o fio pelo primeiro ponto, jogando para trás. E aqui nós vamos colocar a agulha nesta alcinha. E nesta alcinha aqui, que é a alcinha de trás do último ponto. E vamos puxar este fio, passando pelas duas alcinhas. Vamos acertar aqui, deixar bem arrumadinho. Fechadinha a nossa última carreira, a nossa base. Vamos virá-la e com a agulha de tapeceiro ou uma agulha de crochê mais fina, nós vamos esconder o fio, tá? Vou fazer com a agulha de tapeceiro. Vamos passar por dentro dos pontos. Escondendo o fio. Até deixá-lo bem escondidinho, bem firme para não sair. Uma ajeitadinha. E vamos cortar a sobra do fio. Nossa base de 30 centímetros está aqui prontinha. Vamos medir. Ó, 30 centímetros. 30 centímetros. Agora, vou mostrar como fazer o acabamento para a subida do cesto, tá? E teremos a base prontinha para você subir o seu cesto, o seu cestão, do tamanho que você desejar. Vamos lá? Vamos pegar somente nesta alcinha aqui, ó, de trás, tá vendo? Tem a alcinha dos pontos da última carreira, mas nós vamos pegar somente na alcinha de trás. Vou introduzir a agulha, ó lá, pegando a alcinha, puxar o fio, introduzir a agulha assim, tá vendo? Vamos fazer pontos baixíssimos em toda a volta, pegando somente nesta alcinha de trás. Deixo as alcinhas na mesma altura e faço o ponto baixíssimo. Ó, esta alcinha, dou a laçada e faço o ponto baixíssimo. A alcinha lá de trás,
mais um ponto baixíssimo. Dou laçada no fio, deixo as alcinhas aqui na mesma altura e faço o ponto baixíssimo. Vou seguir fazendo os pontos baixíssimos em toda a volta da base, pegando nesta alcinha aqui de trás, para terminarmos. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? E vamos lá. Terminando aqui os últimos pontos baixíssimos, para concluirmos o nosso acabamento da base para a subida do cesto. Ó, pegando na alcinha de trás, deixando as alcinhas da mesma altura, faço o ponto baixíssimo. Agora, vamos fechar. Vamos cortar o fio aqui. Puxar. Vamos passar o fio pelo primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos. Aqui, nós vamos colocar nesta alcinha e nesta aqui, que é a última, que é a alcinha de trás do primeiro ponto. Vamos jogar o fio aqui, ó, puxando para trás, passando pelas alcinhas. Vamos acertar, arrumar um pouquinho aqui, tá vendo? Para o ponto ficar certinho. E aqui, nós vamos esconder os dois fios, tá? Pode utilizar uma agulha de crochê mais fina. Vou mostrar pra você como eu faço. Ó, puxando o fio, escondendo por baixo dos pontos, com a agulha de crochê mais fina. Nós vamos puxando. Deixando bem escondidinho, bem firme para não sair. Assim eu faço com a agulha de crochê mais fina. Esconder mais um pouquinho aqui. Isso. Vamos cortar a sobra do fio. E vamos esconder este aqui também, tá? Esse aqui eu vou esconder com a agulha de tapeceiro. Fiz um pouquinho com a agulha de crochê mais fina também, para você ver como eu faço, tanto com a agulha de tapeceiro quanto com a agulha de crochê mais fina. Vamos escondendo o fio. Vamos ajeitando aqui o ponto. Vamos cortar a sobra do fio. E aqui está certinho. E
prontinha para iniciar a subida do cesto. Olha como ficou linda, a base de 30 centímetros, o acabamento que nós fizemos nela. Para iniciarmos a subida do cesto, ficou assim, ó, essa parte aqui e essa parte aqui. Lá na semana do meu primeiro cestinho perfeito, eu ensinei como fazer a subida do cesto, pegando nessa alcinha de cima aqui do ponto, com essa alcinha aqui de trás, assim, ó, esta alcinha aqui de cima com a alcinha de trás, colocamos o fio assim, para iniciarmos a subida, tá? Fechamos aqui e seguimos fazendo pontos baixos, pegando a alcinha de cima com a alcinha de trás. Dá uma olhada lá no vídeo da semana do meu primeiro cestinho perfeito para entender melhor como fazer esta subida com este método da Louis Le Crochet. Nós temos também uma outra opção de subida para o nosso cesto, que mais para frente vou fazer um vídeo para ensinar melhor, que é pegando somente na alcinha de trás. Ó, somente nesta alcinha aqui. Tá? Aqui colocamos o fio, assim, fechamos e seguimos com os pontos baixos para fazer a subida, pegando somente na alcinha de trás, nessa alcinha aqui, ó. E vai ficar assim, ó, com um acabamento diferente da outra subida, que é pegando nas duas alcinhas, tá? Se você já quiser testar, ver como fica, ver se você acha bacana. São duas formas bem legais, todas duas ficam lindas, utilizando esse método de subida da Louis Le Crochet. Espero que você tenha gostado, espero ter lhe ajudado, que você faça peças lindas e maravilhosas com a sua base de 30 centímetros. Deixa eu mostrar para você os materiais que eu utilizei para a produção desta base. São materiais novos que eu experimentei e gostei. Tá? A agulha de crochê é a agulha Unique, lá da Fios Kiki. É uma agulha que proporciona leveza, conforto durante a produção. O gancho é um gancho ótimo para puxar o fio. Como eu já disse antes, gosto de utilizar a agulha de 6 milímetros. Experimentei a de 7 e a de 8 também, que eu gosto de experimentar. Mas como a de 6 é a minha preferida e ela encaixou muito bem neste fio de malha aqui, que também é lá da Fios Kiki, é o fio de malha Premium, tá? Que tem 33 milímetros de espessura. Então, encaixou muito bem na agulha de 6 milímetros, mas dá para utilizar também perfeitamente a de 7 milímetros, se você preferir. O fio de malha, ele é macio, tem boa elasticidade, deixa a peça bem estruturada, tá? E utilizei aproximadamente 400 gramas de fio de malha para a produção desta base de 30 centímetros. Tá joia? Então, ficam aí as dicas para você do fio de malha Premium da Fios Kiki e da agulha Unique. E é isso, gente linda. Até o próximo vídeo. Fique bem.